Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam mais que bem-vindos a mais uma oficina Glocal da exploração genealogia junto entre, né? A genealogia como uma relação junto entre, que vem sendo rosteada, né? Vem sendo realizada pelo nosso querido Gili Souza, que está aí com a gente, né? Nesse sentido, tem novidade. A novidade é que, pela constância dessas oficinas, né, não se pode dizer mais que essa oficina são avulsas, né, elas passam a ter uma relação entre elas, essas oficinas locais que a gente vem realizando. Vale dizer que nós estamos hoje indo para... Qual é a oficina de hoje, Gili? Eu acho que é sétima. Sétima. Deixa eu ver. É a sétima? Eu acho que é a sétima. É sétima, sim. É a sétima, é isso aí. Nós estamos indo hoje para a sétima oficina local. Então, com isso, basicamente, virou, né, uma trilha livre aprendente da animação rede dos Glados, né, da estação experimental. Mas só que como a estação agora está dando muito foco, né, à iniciativa sem Covid-19, essa trilha passa a virar também uma série especial, né, dentro da iniciativa sem Covid-19. E o que é essa série especial? Essa série especial, ela tem ela trata, digamos assim, a dinâmica das oficinas como uma exploração em si, né? Ela trata a dinâmica aonde a exploração em si, ela passa a ter, digamos assim, alguns objetivos, né? Ela passa a ter alguns lugares de chegada e lugares de saída. Ela passa a ter, ela ganha esse tipo de teor, vamos dizer assim, esse tipo de contexto, né? Mas mais do que isso, as pessoas ficam sabendo de antemão, né, o que o oficineiro, no caso o host da série especial, no caso o Gili, né, o que ele tem, o que ele necessita ter de demanda, né, o que ele tem de demanda, quais são as necessidades, né, quais são os desafios que ele tem para a vida pessoal dele e para a própria exploração, para próprios empreendimentos, iniciativas, explorações que ele faz no dia a dia, correto? Com isso, fica muito mais fácil para as pessoas poderem se conectar com ele, seja no início das oficinas, no final ou depois, tá? Por quê? Porque elas vão saber de antemão nesse infográfico, né, o que ele recebeu, ele vem recebendo, né, de Tolkien 026 através do reconhecimento que as pessoas já fizeram com ele, né, ao longo dessas oficinas que a gente vem realizando, e com isso já fica mais fácil para liquidar, ou seja, para transformar em acesso as coisas que ele está necessitando, demandando, ou que constituem um desafio, né, no dia a dia dele. Então, isso é muito bacana, porque hoje, a genealogia junto entre passa, de fato, ser uma série especial, né, da iniciativa Sem Covid-19. Muito bacana mesmo, né? Vai se juntar a mais duas séries especiais que estão acontecendo. Uma delas é a Ecovila Viva, né, que está em pleno processo, plena dinâmica de ocupação cocriativa, lá em Salvaterra, Juiz de Fora, Minas Gerais. A outra delas é com o Timeia Surini, né, que é a série especial A Vai Até Surini, que visa não só gerar uma infra e superestrutura para a própria dinâmica da vida do Timeia, a companheira, a família dele, como a própria tribo, né, Vai Até Surini, lá no Médio Xingu, também uma outra série especial muito bacana. E vai se somar também uma outra série que vai entrar no ar semana que vem, que é sobre soberania alimentar. Ou seja, a gente passa a ter, sabe, Gili, 4 séries especiais dentro da iniciativa Sem Covid-19, com focos e objetivos super ricos, assim. E eu entendo de seminal importância nesse entremundos que nós nos encontramos agora, né? Essa transição massiva para outras formas de ser estar no planeta, de ressignificar a riqueza, de ser estar com o outro. Então, assim, seja mais que bem-vindo, tá, querido? Seja mais que bem-vindo às séries especiais da iniciativa Sem Covid-19, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui e os que não estão aqui vão concordar que realmente essa dinâmica das oficinas merece se tornar
como já se tornou, né, como uma trilha livre aprendente, uma série especial da iniciativa Sem Covid-19. Bem, dito isso, vamos aqui rapidamente dar uma contextualizada e já passar para o Gílio. Tá? A contextualizada é a seguinte: nós já estamos aqui no seguinte ponto. Né? Qual é o ponto que nós estamos? Nós conseguimos entender até aqui, lembrando que hoje nós estamos fazendo a 7ª oficina local, nós conseguimos entender até aqui como a proposta de uma genealogia que se propõe a fazer uma reflexão uma reflexão de relações junto entre, tem muito a ver com o momento de transição que todos nós estamos passando. Isso é uma coisa que já ficou claro, acredito eu, para todos os trilheiros, para todos os exploradores, né? que vem, enfim, acompanhando, vem estado semanalmente aqui com o Gílio na exploração. A segunda questão é que a gente começou a perceber que a gente está, na realidade, dando vida, né? E o Gílio pode agregar mais do que eu vou falar, nós estamos dando vida a um tipo de exploração genealógica que ainda não se vê aí fora. Ou seja, do que a gente vê aí fora, nós vemos a genealogia clássica, né? De você simplesmente mapear a sua árvore genealógica, correto? Você vê alguma coisa que conversa com que conversa também com uma genealogia relacional, como o Jodorowsky vem fazendo, como se propôs. Isso, que é terapêutico, né? Terapêutico, exatamente. Mas você não vê nada onde a gente ao mesmo tempo, a gente está juntando tempos e espaços diferentes e dizendo que esses tempos e espaços diferentes, eles não estão nem no passado, nem no futuro. Eles já se fazem presentes no momento. Ou seja, no momento que cada um de nós vivemos, certo? Nesse momento que cada um de nós vivemos, nós já estamos interrelacionados junto entre antepassados nossos, em termos de ancestralidade parental, consanguínea, mas também com aqueles que nós temos uma relação de amizade, aqueles que nós temos proximidade. Então, é isso. E uma terceira coisa, só para finalizar mesmo, é o que o Gílio já nos provocou, já faz umas 2 ou 3 oficinas, que é cada um de nós iniciar uma exploração nesse sentido com relação à sua própria genealogia junto entre. Então, dito isso, Gílio, entra em campo, querido. É contigo. Manda ver. Vamos embora. Tá, é assim, eu vou voltar nessa questão que você falou sobre essa exploração, né, e o fato de já estar se tornando trilha, mas como a Vânia tem algumas demandas dela, eu quero primeiro responder a pergunta dela, que talvez ela não lembre, mas aí eu revi a nossa interação anterior e percebi que ficou ali, ficou pendente, né? E interessante, ficou lá no início, né? E a gente não retornou. E aí depois a gente retorna para continuar essas questões que tu trouxe. Muito bem, a Vânia tinha perguntado, qualquer coisa você intervir, Vânia, se você lembrar disso, e traz algumas outras extratos, né, para essa questão. Ó, o que eu me lembro é assim, que você pergunta, as outras coisas, pelo que eu me recordo, parece que ficaram respondidas, se não ficaram, aí tu me diz. Mas você perguntou se eu vi alguma diferença entre cemitérios urbanos e cemitérios rurais, né? E aí ficou pendente. Muito bem. O que eu vejo primeiro? Os urbanos enormes, gigantes. Eu acho que a primeira diferença. Aí eu vou falar urbano, rural, mas bem distinto, assim, tipo urbano da cidade, pode ser a cidade de 5 mil habitantes e 3 mil habitantes, é urbano, e o rural, que é meio rural mesmo, lá no sítio, né? Então, o urbano costuma ter uma gestão do município. Às vezes essa gestão ela vai de cuidar da documentação do cemitério, às vezes não. Às vezes a gestão é simplesmente de limpar o cemitério e garantir que tem enterramento. Às vezes é só isso e às vezes a gente tem a sorte de ter algum registro. E o rural tem essa coisa de ser pequeno e costuma ser gerido pela comunidade.
Às vezes bem gerido, com documentação, às vezes cuidando que tenha os enterramentos para as famílias da localidade. Então, basicamente, eu vejo isso, assim. Uhum. Tá. Né? E eu lembro que você chegou até a comentar alguma coisa sobre a questão dos registros, que nos urbanos você tem aquele controle, né, de cada nome, certinho. Nos rurais, isso foi feito, acho que de maneira mais informal e a perda desses registros, não é isso? Sim, sim. Então, no ambiente urbano costuma ter documentação. Não é todo lugar que tem, não, tá? Costuma ter, né? E o rural, a maioria não tem, e aí o registro passa a ser a própria lápide, né? Se essa lápide se desfaz, a informação vai embora, né? Então, eu não vou te dizer que não tenha pequenas comunidades que tenham registro, tem, é pouco, tá? Por exemplo, tem uma comunidade, o lugar é chamado Santa Catarina, ó, a gente está no estado de Santa Catarina. O município é Biguaçu, que é aqui vizinho, e a localidade, o nome é Santa Catarina. Lá em Santa Catarina, eu tive um parente meu que era diácono lá. O cemitério que tem lá, eu imagino que já no início do século XX, se bobear, anteriormente já tinha enterramentos. E ele é do lado da igreja. Então tem a igreja da comunidade e o cemitério. Até a década de 80 não tinha registro algum. Aí esse diácono, que é meu parente, o seu Daniel Lopes, que já é falecido, ele resolveu criar um livro. Ele disse, vamos fazer um livro de registro aqui. E ainda, inclusive, ele fez o seguinte, o filho dele que me falou, né? Na hora da celebração, né? Ele disse, quem aqui da comunidade souber onde é que estão os seus enterramentos aqui, me comuniquem para a gente fazer um registro que tem o seu jazigo. E quem não tiver, nós vamos derrubar. Então, mesmo aqueles que tinham a lápide, naquela época, no início da década de 80, sei lá, não tem? Então, o que tem nessa comunidade de registro é a partir da década de 80, por exemplo. Então, isso tem em alguns lugares, né? Alguém se dá conta dessa necessidade e passa a fazer esse registro. Né? Eu acho que seria isso, né? Obrigada, ou tem mais... obrigada. É só uma pergunta. Você é nascida no meio urbano, Vânia? Eu sou, assim, meu registro é lá de Belém. Eu perguntei por causa das imagens. Está dando microfonia, né? Eu perguntei por causa das imagens que você mostrou. Achei muito curioso. Tá. Muito curioso. Assim, arquitetura. Eu, na verdade, eu sou do ambiente urbano. Eu vim bem pequenininha lá de Belém, né? Mas eu sou da capital lá do Pará, né? Sim. Mas Bom, Belém é uma baita de uma cidade. A minha curiosidade foi mais em função das imagens que você mostrou, que é bem curioso, né? Então, que bom você falar... Com varal, né? Então, pessoas que habitavam cemitérios, né? Você chegou, não foi? Não, foi assim, ó. O Vini mostrou imagens que tinha essa natureza de gente habitando em cemitérios, né? Eu nunca vi isso, né? Parece que no Oriente Médio tem bastante. É meio estranho, né? Como? É bem o quê? Eu achei estranho, por isso que eu fui fazendo perguntas sobre. Sim. Não sei se aqui no Brasil tem isso, não. Mas assim, ó, que legal que eu perguntei para você, que você disse que é de Belém do Pará, né? Então, eu tive uma professora de antropologia e ela foi fazer um trabalho etnológico num lugar chamado Crato. Não sei se você já ouviu falar. É no interior do Pará, muito interior. Ela disse que tem que andar algumas horas de barco. E aí ela chegou lá para fazer um trabalho de antropologia
E o senhor do cartório, vendo que ela era uma professora universitária, né? Era esse o dado que ele tinha, né? E aí ele viu que ela estava muito sensível, que ela trabalha com parentesco. É outra área paralela, não é genealogia, não é constelação, é uma área da antropologia que também está paralela. Um dia a gente pode falar sobre parentesco também. E aí ele vendo que ela tinha esse cuidado sobre os registros e tal, ele foi mostrar o acervo do cartório. E ela ficou muito impressionada, porque era um lugar muito isolado do Pará, imaginando, horas de barco, né, para chegar no município, na localidade, não sei. E ela chegou lá e ela disse que tinha documentos do século XIX, né? Então tinha lá 1810, 1820, o cara tinha documentos no cartório, muito antigo, num lugar muito isolado, né? E aí ela estava atrás de possibilidades de conservação dessa documentação, mas infelizmente até agora não conseguiu essas pontes, né? Porque o mais maravilhoso foi o dono do cartório mostrar esse interesse, que é muito raro, tá? É o que eu tenho para te dizer. É muito raro o dono do cartório fazer esse acesso, porque é muito lucrativo tu não dar acesso, né? Então, às vezes, acaba deteriorando essa documentação e não se conservando só por essa questão do acesso. Né? Tá. Vou dizer o quê, né? Então, tá. Eu acho que a gente pode retornar lá para aquela outra questão. E mesmo porque tu tem algumas demandas agora, segundo o Vini falou, né? Isso. Então, aí, assim, Vini, que você tinha falado, né, dessa questão de tornar uma trilha, né? Lá na quinta interação me veio a seguinte situação, é que tá muito gostoso e muito agradável, ao menos para mim, essas interações, né? E só que quando a gente fica confortável e agradado, existe a possibilidade de cair num lugar de estagnação, né? Daquele confortável nosso, e a gente vai estagnando naquele gostosinho, né? Aquela coisinha assim que tá legal, né? E aí eu disse para mim mesmo, e dentro dessa minha sensação, eu percebi o seguinte também, que no início o Vini provocava para fazer a escrever e para fazer as chamadas, né? E aí eu parei de escrever e colocava, ainda estou colocando os escritos anteriores também, né? E aí eu já fui sentindo que alguma coisa ali já estava meio que cristalizando. Aí eu disse para mim mesmo, não, eu vou determinar lá, eu não falei nada para ninguém, mas eu disse para mim, eu vou determinar quantas lives para a gente encerrar esse processo. E aí depois não quer dizer que vai acabar, né? Acaba esse processo, a gente dá um espaço para a gente sentir dentro da gente o que é possível, né? Então, por exemplo, ó, o Vini trouxe de novo essa questão da possibilidade de quem quiser, né, fazer essas investigações, né, dentro do seu próprio sistema familiar e a gente ir trabalhando tanto com a pesquisa, aquela tradicional, documental, e tentar avançar algumas camadas aí ou alguma coisa relacionada a isso e tantas outras possibilidades, né? Então aí eu botei assim na minha cabeça, vamos fazer até a 10ª interação, que já está muito próximo, né? Aí faz 10 interação e a gente encerra. Aí depois a gente dá espaço e vê o que surge. Aí a gente retorna para isso, para um segundo momento disso, ou para outra coisa, não sei, né? E por que eu estou falando isso agora também? Porque aí o Vini trouxe essa demanda e ele já várias vezes já está me falando, nós temos que sentar e conversar, nós temos que sentar e conversar. Quem sabe, dando esse espaço, a gente tem essa possibilidade de sentar, conversar, ver todas essas questões e voltar para isso ou voltar para outra coisa, assim, em termos de interação. O que vocês... e assim, ó, eu falei isso, né? Eu poderia justificar isso e dizer assim, ó, por exemplo, eu estou usando o celular da minha mãe, que é um absurdo, né? Porque o meu celular não está pegando esse negócio de Zoom agora, né? E aí alguém podia dizer, não, mas eu vou te dar um celular.
Aí eu ponho outra justificativa. Foi o texto, né? Aí alguém diz, eu vou fazer o texto. Não é o texto, não é o celular. É correria. Não, mas eu organizo a live. Não, não é nada disso, né? Então não tem justificativa. E uma coisa que a Ana Tomás falava, alguma coisa assim, né? Pelo menos ela dizia, né, que é muito bom internamente quando a gente tem um trabalho, e aí o trabalho está muito bom, e aí tu pede demissão quando tu está no auge ali. Tá maravilhoso. Nossa, aqui é o lugar, agora eu vou pedir demissão. E aí tu sai com aquela sensação assim, nossa, tava o máximo, maravilhoso, e eu precisei sair daqui. Porque a gente costuma pedir demissão do trabalho quando tá assim, está exaustivo, que horror, não aguento mais isso, né? Então tá muito legal, uau, aí a gente encerra e vê o que acontece disso. O que vocês dizem disso que eu tô falando? Como é que vocês sentem isso? Como é que chega aí, né? Bem, antes de eu opinar, seria legal ouvir a Alcineide, a Neide, e Oi, Neide. a própria Vânia, que está aqui. Oi, Mas, de qualquer forma, vale dizer o seguinte, Gili, eu, por mim, já encerraria hoje mesmo. Hoje seria já então tá feito. a última oficina local dessa proposta de oficinas locais que você startou. E a partir da semana que vem, a gente começaria a série especial que teria esse foco de explorar a genealogia de cada pessoa. Né? A genealogia de cada pessoa. Então, as pessoas que chegariam junto, elas já chegariam sabendo que se trata de uma proposta que tem esse foco, esse objetivo. Tá. Então, eu já vou comentar em cima do seu comentário. Sim, legal. A gente encerrar agora. A gente termina isso aqui. Eu nem entro no Hermes, eu vou falar do que é arquetipo e tem um vídeo muito legal que eu deixei com o Vini ali também, tá? Acho ótima ideia, porém não, vamos ir para outra coisa semana que vem. Vamos dar realmente um espaço. Abre espaço e vê se é realmente isso que a gente pega semana que vem ou na outra semana. É a minha sugestão, tá? Então a gente encerra agora e sente o que precisa aí, né? Porque, de repente, pode ser isso e mais alguma coisa, né? Ou só isso, ou isso de novo, né? Eu senti que o Gil gostaria de falar mais sobre... Eu lembro que a gente hoje ficou de falar sobre o arquétipo de Hermes, né? Sim. E tem uma outra questão que ele gostaria também de estar falando, e eu fiquei curiosa. E vamos ver até o final. Eu fiquei curiosa para ouvir isso. E gostaria também de saber com ele sobre essa questão da... A gente até comentou entre nós de estar procurando essa nossa ancestralidade. Assim, o máximo que eu já fiz até hoje foi procurar brasões sobre a minha família. Já vi que Trindade tem a ver com a origem, assim, a principal vinda lá de Portugal, mas aí já é outro assunto, eu não vou me prolongar por isso aqui não, né? Mas de qualquer forma fica como essa sugestão, assim, essas dicas a gente começar fazendo essas pesquisas, que eu até tenho vontade, mas preciso saber melhor como, né? Tá. Então eu já vou falar do teu Trindade, tá? Primeira coisa aí, ó, já para ti. Ó, eu nunca pesquisei sobre esse sobrenome, mas eu tenho certeza que eu vou falar. Que tu deve ter buscado ou não, não sei. Mas o teu sobrenome é de origem religiosa. É claro isso para ti? Né? Que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sim, sim. Então, por exemplo, a minha mãe é Reis. Consegue acessar alguma coisa aí? Reis, talvez relacionado aos magos reis, também origem religiosa. Exatamente, é os reis magos, É porque a religiosidade ela impregna muito assim a questão da nomeação, né? As pessoas têm essa ligação. Com certeza. Uhum. Sim, então, e que eu falei, queria falar do Hermes, sim, mas eu percebi que eu atropelei também na última interação, falando do Hermes assim, porque eu vi que o tempo estava passando. Porque eu acho que primeiro precisa falar o que a gente vai fazer com esses arquetipos.
vai entrar em arquetipos sem falar o que a gente vai usar isso, não tem? Então, o que eu quero entrar hoje é arquetipos. Daí, o que a gente faz com isso, né? Gílio, Oi, diga. temos uma senhora aí ligada à natureza, tá vendo essa foto aí bonita? Nossa! Um quarto crescente na testa, que fantástico! Eu tenho que Será que trocar ela é essa do Oriente, foto, muçulmana? eu tenho que trocar essa foto, porque tem gente até que ficou com medo já dela, entendeu? Às Um vezes que eu é bom acho que que é a uma pessoa coisa fique com ligada à medo. Terra, né? É a Gaia, né, Neide? Sim, é um projeto que eu estou usando essa conta, aí tem que trocar essa foto, mas tem gente que tem medo do velho, né? Tem gente que tem. E aí a pessoa realmente ficou com medo do negócio, pediu para eu trocar, pelo amor de Deus. Olha que bom! Então você fez um favor para ela, que foi dar a possibilidade para ela de olhar para esse velho, né? Ela não sabe disso, né? E é Mas uma pessoa enfim, assim, hoje à ligada à tarde. área da inovação, tem aquele tesão todo pela inovação, pelo empreendedorismo, pela rapidez, pelo uau, pelo desempenho, pelo tesão do negócio. E aí, encontrar uma velha, eu acho que deve ter mexido alguma coisa com algum arquétipo aí, né? Uma vez, sem dúvida, uma vez eu vi eu lendo lá o Homem Sem Símbolos do Jung, e ele falava sobre a bruxa, e ele dizia que a bruxa ela assusta tanto por causa que ela é muito poderosa. Aí eu só falar isso, é claro que ela é poderosa, né? Mas por que ela é poderosa? Porque ela é mãe 2 vezes. A bruxa é a avó, gente. Olha só que coisa fantástica. Ela tem o poder da mãe 2 vezes, né? Então é claro que vai dar medo, é muito poder. É. E a minha tia me assustava quando eu era criança com a questão da bruxa, né? Sim. A sua tia e de todos nós. Fingindo que era bruxa e tal, não sei o quê. E acho que é uma brincadeira aí com os meus medos colocar essa senhora aí, porque falando de genealogia, né? Essa minha tia, ela chegou a ter alguns surtos esquizofrênicos na vida dela, né? E ela pegava, assustava a gente quando era criança, dizendo que ela era bruxa. E é verdade. E ela, na verdade, é uma pessoa que tem um outro tipo de ligação com o racional, né? Que acessa um emocional diferente. E engraçado falar isso, porque eu tenho muito medo de perder a razão, né? Então eu tô bem que brincando aí com deixando ela aí para eu olhar para ela também, que eu também tenho medo. Olha que interessante você falar de medo de perder a razão, né? Eu também já tive bastante, porque tem muitos malucos na minha família, literalmente, assim. Eu Vários. quis ser elegante falar, né? Então... Mas hoje eu não tenho mais medo, não. Então, olha que interessante isso que você falou, né? Eu peguei um livro aqui que é um livro sobre lendas gaúchas. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu comprei 5 livros. E aí, essa daqui, ó, esse desenho aqui é sobre uma lenda que tem lá, que é a Salamanca do Jarau, tá? E a Salamanca do Jarau é a história de uma bruxa, uma rainha princesa bruxa. Olha que coisa fantástica. Uma rainha princesa bruxa moura. E ela veio dentro de uma mala quando vieram os imigrantes fugidos lá no início da invasão aqui do continente. E dizem que vieram muitas bruxas realmente, né? Com medo da Inquisição. E aí essa princesa, rainha bruxa, veio disfarçada de uma salamanca, esse bichinho aqui, né? Com uma cabeça de fogo, e foi parar no interior do Rio Grande do Sul, numa caverna. Essa história é muito forte no Rio Grande do Sul. E aí, por que eu lembrei dessa história? Porque é dessa coisa do velho, né? Da velha, da bruxa, né? E ele tem uma ligação religiosa. Eu quero ver aquelas ilustrações, são fantásticas. E aí mostra aqui a Salamanca, a bruxa, ó.
o desenho da bruxa, mas olha como é que ela se apresentava para os homens. Tá vendo o quarto crescente ali em cima da cabeça dela? Que é a questão da invasão da Península Ibérica. Invasão. E os mouros, né? A presença dos mouros lá, que eram muçulmanos, né? Então era tido como bruxaria, um modo de tu dizer que a religião do outro é errada, olha aí, ó, né? Mas eu não vou contar a Salamanca de Jaral, mas ela tem a ver com isso, né? E esse quarto crescente aí na testa dessa personagem tua aí também. Legal, eu nunca tinha reparado nisso, que é o mesmo É, símbolo da bandeira, né? Nunca tinha percebido isso. sim. Tá, Neide, tu queres falar, o que tu sentiu quando a gente falou disso de encerrar essa trilha e abrir um espaço aí para outra coisa? Eu quero sim. Eu quero falar que eu estou num processo muito parecido de trabalhar num lugar bem interessante com pessoas que eu tenho uma amizade muito legal, que a gente conseguiu desenvolver um ambiente muito saudável. E uma das formas que a gente observou para manter o ambiente mais saudável é parar no meio do caminho e simplesmente não fazer nada. Ter 2 dias de, olha, off, desliga celular, a gente não vai se falar. E depois desses 2 dias, que é respeitar o final de semana, né? A gente que está num projeto, tem entrega, tem coisas para devolver e colocar para o mundo, mas concordamos em demorar mais para entregar com o propósito de simplesmente sentir o vazio. E está sendo muito legal, a gente sempre volta com uma potência muito boa, com ideias bem, bem interessantes, respirando e se ouvindo melhor. Eu concordo absolutamente com pausas e silêncios, assim. E justamente nesse clima que você falou, pô, foi gostoso, e porque foi gostoso eu vou parar e descansar. Isso. Ah, legal. Então estamos super vibrando tudo isso. E vamos fazer tudo isso ainda suprindo a curiosidade da Vânia, que a Vânia disse que ficou curiosa sobre a questão dos arquetipos. A gente supre a questão dos arquetipos E eu sou e super para! curiosa também nisso. Super, super, super. Maravilha! E como é que a gente vai começar? Então, a Vânia trouxe o que ela pensa, eu também, a Neide e o Vini. Agora eu vou pedir a gentileza do Vini para passar aquele vídeo. É possível, Vini? Aquele vídeo é o seguinte, é para dizer assim, o que a gente faz com esse tal de arquetipo, não tem? Ah, tá cheio de arquetipos aí na volta da gente, tem essa bruxa, tem, sei lá, tem mais o quê? Tem o assaltante pode ser um arquetipo, será que não? Ou, o que seria o assaltante? Que arquetipo ele pegaria aí? Não sei, não lembro. Do medo, né? Arquetipos ligados ao medo, sabedoria, né? O professor, o sacerdote, o mago, o herói. Tem um monte aí, um monte de arquetipo, né? Então, o que fazer com tudo isso? Vini, você pode nos ajudar apresentando o vídeo para a gente saber o que fazer com isso? Beleza, vou botar aqui agora. ¿Sabes qué? Te voy a dar un gran regalo. Te voy a dar todas esas santas místicas de la India. Te doy Mada Andamoy, te doy Ama, te doy todas esas... O seu está mutado. Na realidade, você vai ter que sair, meu. Como que é? Não, porque ela está muito próxima de mim. Ah, tá. Eu vou acompanhar junto com você, então. Peraí, eu estava querendo acompanhar com a imagem. Vou acompanhar pelo
É, que está próximo. Então, gente, ele é em espanhol, mas eu acho que dá para dar conta aí, né? Qualquer Então, coisa, depois a gente faz Gília, uma fala. Oi, vou compartilhar não agora. rolou? Espera aí, um momentinho. Tá. E aí, se alguém tiver dificuldade aí com o castelhano, a gente vai fazer uma falinha aí também, de boa, e aí todo mundo acessa a informação aí presente. Eu cometi o equívoco de não olhar quanto tempo que é o vídeo, né? Não, mas é curtinho, é 6h58. Ah, perfeito. Então tá. Aí dá para a gente apresentar ele. A pergunta E eu é... acho que vai sanar. Ele está bem sintético, vai sanar já de cara, assim. Você quer que bote no início ou da onde você marcou? Sim. Não, no início. Pode botar no início. Tá. É porque aí ele vai mostrando um uso que ele traz, né? E aí, tu vai conseguir colocar agora? Senão eu já faço uma fala. Vou botar agora. Ótimo, legal. Espera aí um momentinho só. Persona que conoce todo lo del árbol. ¿Cómo hará su árbol? Esa es la pregunta, ¿no? Que llega a un nivel de conciencia sobre las cosas del árbol, ¿cómo se ve? ¿Cambiará? La pregunta. Entonces, vamos a hacer un árbol teatral. Yo propongo que lo haga Mariano. Que delante de todo hagas tu árbol. Porque los maestros no son intocables, son seres humanos, que es mejor también conocer a un maestro del árbol genealógico cómo hace su árbol. Yo me hubiera puesto pero yo ya lo hice en la novela que hice, donde mejor canta un pájaro y el niño del jueves negro, yo lo hice entero, así que no, ya lo hice, pero Mariano lo ha hecho en público. Entonces lo monto y tú lo analizas. No, lo monto, tú lo analizas y donde tú no puedas yo te ayudo. Ok. Bueno, con sillitas o hasta los bisabuelos, como tengo que poner zapatos para tú vas a ser el amo de tu destino. Porque tú organizas todo para la gente, los haces actuar, los haces hablar, haces curación. Ya me ayudarás. Mamá, papá. Mi abuela materna, Margarita, ¿sí? Mi abuela paterna, Simona. Mi abuelo materno, Eugenio. Mi abuelo Andrés. Eres tú. Ven, eres el hermano de Andrés. Va rápido, ¿eh? No piensa nada, agarra. Ô, Vini, pode pular uns 2 minutos agora. Alejandro. Bueno, tú. Pô, mas tá super interessante isso aqui, mas tudo beleza, vamos pular. Não, então deixa. Tá interessante, deixa. Tá? Continua. Vamos, avante. Vai teatralizar agora a árvore, né? Os pongo dos, tú y Miguel. Tú eres Miguel, ven. Ya, tenemos la base, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Primero que nada, el más joven de tu árbol es tu papá. Sí. Un jovenazo. Sí. Increíble, Sí. ¿no? De todo el árbol, el más joven es él. Sí. En primerísimo plano, tu hermano. Sí, absolutamente. Está sobre todos. Sí. Ya. Y luego tienes de tu mamá y tu papá, etcétera, ya veremos, ¿no? Total. Pero increíble. Sí. ¿Sabes qué? Te voy a dar un gran regalo. Te voy a dar todas las santas místicas de la India. Te doy Manandamoyi.
te doy ama, te doy todas estas locas, encantadas, felices que viven en un baño de Dios. ¿Te va bien? Muy bien. Eres mi bisabuela, la mística india. Te doy una faraona, te realizo el incesto. Te doy Nefertiti, te la doy. Y que folles hasta morir con tu padre, que le engendres hijos y que seas un fenómeno de belleza, te doy 2000 pirámides y eres Nefertiti ya, tranquila. Y eres el espíritu de Córcega. Bueno, Cuando voy a ir allá, me voy a conectar contigo. ¿Ok? ahí nos vemos. Igual. Entonces. Te espero. Entonces voy a hacer de ti un perezoso sagrado. Vas a ser un babá de la India, un sadhu, un mendigo de las calles. Te doy Michelle Bachelet, te doy Angela Merkel y te doy todas las reinas de Inglaterra. Te doy Baku como arquetipo. Gracias. Te doy María Callas. Te vamos a dar Jodorowsky, pues. Ya eres Jodorowsky. Ya se acabó el cuento. Ya realicé el incesto contigo, ya realizamos la ruptura y todo. Por eso estoy feliz. Espérate un momentito. Entonces, para que todo el mundo comprenda, es una actividad terapéutica donde tú das a los personajes de tu árbol la máxima realización, no cualquier realización, la que la persona que hace el árbol considere que es la máxima. Como Marian tiene, que quiere presidenta, quiere santo, quiere esto, perfecto. Entonces, cada uno de sus bisabuelos, en su inconsciente, se convierte en aliado, en arquetipo, con una enorme fuerza, al máximo. Entonces produce una gran alegría interior. Eso es lo que yo estoy siempre diciendo, que cada uno debe hacer su árbol así. A los que sufrieron, irles dando el máximo de felicidad. Parece un juego, parece que es un juego, que no es real. Y sin embargo, en el inconsciente te estás haciendo un enorme beneficio a ti. No a ellos, a ti te lo hace, porque les das la posibilidad a los personajes de tu memoria de ser realizados. Estás escribiendo tu propia novela. ¿Sabes? Quiero un abrazo de mi novela, colectivo. Así, eso. Ahora van a tratar de hacer algo que no se ha hecho nunca. Marian se pone vertical y la levantan vertical. Que quede sobre ustedes con los brazos abiertos vertical. A ver si la pueden levantar vertical. Sobre los brazos. Con atención. Da miedito, da miedito. Ahí está, se puede, ¿eh? Abre los brazos. Cuidado, no más. Por ahí Ahora, Marian, di las primeras líneas de tu nueva novela. Aunque sea en francés, porque tú escribes en francés. Il est mort, mademoiselle, on l'a trouvé ce matin dans sa chambre, il ne respirait plus. Les cils maquillés de turquoise, l'infirmière semblait une allégorie de quelque chose. Ya. Y ahora vas a continuar eternamente escribiendo porque ya puedes escribir. Sí, señor, ya puedo. Bueno, bájenla entonces. Gracias. Pronto, Gi? Na verdade, eu falei em cortar porque eu fico com esse medo da questão do direito autoral. Como é que é isso, gente? A gente botar um vídeo inteiro. Não, isso aí é tranquilo. Deixa comigo. Vamos nessa. Ah, deixa contigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não sei se alguém teve algum desentendimento ali ou quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre o vídeo. Eu perdi algumas coisas, né, do idioma, mas assim, eu entendi que ele era uma representação da árvore. Eu pensei inicialmente que fosse uma representação da árvore genealógica, mas aí ele foi falando sobre os arquétipos e o que de máximo se poderia pensar sobre os arquétipos. Aí falou sobre Nefertiti, deu 12 mil pirâmides para um. Aí eu fui pegando as informações assim, né?
Sim. Então, o que ele fez é o seguinte, ela colocou ali toda a genealogia dela até os bisavós, né? Até os bisavós. E aí, nessa dinâmica de colocar até os bisavós, ela fez o seguinte, ela presenteou a cada um deles com o máximo de realização. Então, por exemplo, ali tinha uma avó que provavelmente era beata, sabe aquelas beatas de igreja? Aí ela, vou fazer de conta que é assim, né? Só para dar o exemplo, né? E aí o que ela fez? Ela presenteou essa avó beata, e quando a gente presentia, a gente traz, que nem o Jodorowsky falou, uma alegria, né? E o máximo de realização para nós, né? Então eu vou presentear essa avó com o que eu preciso, né? E o que tu acha que para ti ela precisava para te potencializar. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, por exemplo, essa avó, vamos dizer que nós tínhamos uma avó beata, rezadeira de terço, né? Aí o que ela fez? Ela presenteou essa avó beata com todas as santas místicas da Índia, com o sagrado feminino, com todas essas coisas que tem a ver com espiritualidade, né? Sei lá, com a Madre Teresa de Calcutá e todas essas grandes místicas, né? Sim. E, por exemplo, a outra avó dela, que tinha esse caráter de sedutora, eu imagino, de beleza, que foi onde ela entregou Nefertiti e aquelas tantas pirâmides do Egito, né? Tá. Então, é mais ou menos assim. Uhum. Potencializando esses arquetipos que precisamos dentro de nós, né? Então, eu potencializo, eu entrego, presentio esse meu ancestral. Então, tu veja, eu não estou criando, eu não estou fantasiando, que não é caso também. Em determinados casos, a gente fantasia para criar algumas ações. Mas ele não está fantasiando, ele está entregando esse presente, né, para esse ancestral. Na primeira interação eu falei disso, mas sem o vídeo, né, que cria uma confusão. Quando tem todas essas pessoas, nossa, é de uma potência tremenda isso ali, né? Aquilo não é constelação, pelo amor de Deus, não tem? Porque colocar as constelações trazem a questão de conflito, e colocar tantas pessoas da árvore genealógica num tapete é muito perigoso, né? Então aquilo não é constelação, aquilo é uma teatralização, um exercício de potencialização da sua árvore genealógica. Então você presenteia todos eles com essa máximo de realização, como disse Jodorowsky. Como a gente não tem acesso, principalmente agora em pandemia, né, em se reunir daquela forma linda que apareceu no vídeo, eu fiz assim, ó. Eu fiz uma arvorezinha com os meus. Então eu tô aqui, aí tem os meus irmãos. Quem é esse aqui? Ah, o meu irmão, aqui está o meu cunhado, minha sobrinha, meus pais, meus avós, meus bisavós. Eu coloquei tudo numa folhinha e aí volta e meia eu ponho essa folhinha na minha frente e faço esse exercício, né? Aqueles que eu sei alguma coisa sobre eles, eu busco trazer essa potencialização deles, né? Que essa potência vai trazer para mim, né? Vini, mostra de novo devagar isso aí. Mostra de novo devagar. Tá. Devagar, sem pressa. Assim, sem movimentar, né? Para poder ver melhor, né? Dá para ver que é uma árvore genealógica, né? Sim. Agora eu vou escanear ela. Ó, aqui, eu, minha irmã, meu irmão. Minha irmã casada, o meu cunhado, minha sobrinha. Tá. Aqui, minha mãe, meu pai. Meus avós paternos, meus avós maternos. Meus bisavós maternos aqui em cima. Meus bisavós paternos. A rigor, já tem uma exploração gigante, só chegando aos bisavós, né? Só chegando aos bisavós, exatamente. E como que a gente chega aos bisavós? Com a certidão, o nome, né? Como a gente chega no nome dos bisavós. Com a certidão de nascimento dos nossos pais.
Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, duas. Vou começar de trás para frente. Para esclarecer essa importância do nome e como é que eu faço, por exemplo, quando eu tenho na minha árvore muitas pessoas que não foram reconhecidas, filhos bastardos, e que eu não tenho como ter o nome dessas pessoas. Não tem. E a segunda é porque você diz, esclarecer a questão. Eu faço ideia, mas eu não tenho certeza, porque não é a área que eu estudo, não é. Por que você disse que é muito perigoso trazer tanta gente assim para uma constelação, e aí ressaltou o fato de que isso não é uma constelação. Não é uma constelação, Então, você sabe que tem esses negados, e às vezes a gente nem sabe quantos, né? Por exemplo, eu não sou constelador, tá? O que a constelação diz é que qualquer negado, ele não existe possibilidade de negação, de negar alguém, de excluir. Então eu excluo agora e esse alguém ele volta num conflito de alguém com alguém, volta numa loucura, né? Que é a questão que a gente estava trazendo, né? Sei lá, volta de alguma forma, volta através de um conflito, segundo a constelação. Como trazer eles, como é que você falou? Como aceitar eles, era essa a palavra? Como é que eu faço esse trabalho dessa árvore com a intenção de incluir essas pessoas, né? Mas sem ter o nome delas também, enfim. Tá. Às vezes, se tu souber quantas pessoas são, sexo, já, bom, tu tá ali as pessoas, né? Quando não se sabe nem isso, que a gente não sabe, na verdade, né? Vamos ser bem sinceros, tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe e pronto. Pode falar da família mais linda e florida. Florida é ótimo, né? Mas, assim, ó, reverência a essas pessoas. Eu não sei se você faz oração, reverencia essas pessoas nas suas orações. Se você faz uma meditação, reverencia elas. Teve uma terapeuta uma vez que disse para mim que ela detectou numa constelação que tinha um gêmeo junto com ela, que provavelmente morreu no processo da gestação. Não tem? Lá no início, provavelmente, né? Ela perguntou para a mãe dela se ela teve algum sangramento no momento da gestação, e a mãe dela teve um sangramento. E aí o que ela fez é sempre lembrar, né? Olha, no caso dela, ela sabe que teve essa pessoa, conseguiu essa confirmação desse sangramento da mãe, né? E aí ela dizia o seguinte, né? Que ela chegava e dizia, olha, eu te vejo, né? Você está aqui, você é meu irmão, muito obrigado. E ela disse que no espaço da casa dela, que ela sempre está próximo, né? Como ela sabe que é os gêmeos, ela colocou 2 corujinhas. E essas 2 corujinhas representando ela e esse irmão gêmeos, né? Outra coisa que ela disse que fez também é que ela tem um retrato com os outros irmãos, né? E aí ela botou uma estrelinha naquele retrato. Que para ela, simbolicamente, a hora que ela olha aquele retrato, né, dos irmãos, ela vê, ali tá, né, lembrar que aquele irmão tá ali. Isso são tudo símbolos, né? São formas, diria o Jodorowsky, perricomágica, né, de perricomagia, né, de psicomagia, para a gente lembrar que existem essas pessoas, né? Mas eu acho que o ato de reverenciar já é um movimento bastante grande. E tinha outra pergunta que eu não lembro. Por que é perigoso colocar tanta gente? Porque vai aparecer muitos conflitos de uma vez só. Por que tem que ficar olhando para tudo, não tem? Tem coisas, tem caixinha. Lembra a caixa de Pandora? Tem caixas, tem coisas que tem que ficar guardada, tem coisas que não pode ficar guardada. Por exemplo, tem gente excluída na família. Tem que ficar guardado? Não tem? Precisamos, claro, tem que ser delicado, não precisa agredir os outros também. Não tem, olha ali, estava aquele fulano, foi excluído.
culpado. Não, né? Mas lembrar, eu tenho que lembrar, não é o fulano, culpado. Não, é eu que tenho que lembrar, eu que quero reverenciar, né? Então, mas tem conflitos que não chegaram até tão à tona porque não precisava chegar, porque eles, né? Tem segredos que precisam ser trazidos à tona, mas segredo é segredo, né, gente? Segredo, a palavra, né? Tem coisa que precisa de revelação, mas tem coisa que precisa continuar segredo, né? Então, tu imagina tu num conflito, tu ali que é numa constelação, tem que resolver questões tuas, ok, vai resolver questões tuas, de repente um conflito ou outro desse vai aparecer. E ok. Agora tu imagina tu simplesmente abrir todas essas portas, para quê? Não tem necessidade, primeira coisa. E se tiver necessidade, você vai através da sua questão. Eu tenho uma questão, sei lá, com o meu filho, eu tenho uma questão conjugal. E, de repente, uma porta dessa se abre. Agora, eu vou abrir todas essas portas de uma vez só? Por quê? Para que abrir isso? Para quê? Qual é a necessidade? É a minha questão. E outra, assim, tu imagina de uma vez só tu olhar os teus conflitos com os teus pais, com os teus irmãos, os conflitos dos teus pais com os teus avós com os teus bisavós, tudo de uma vez só. Imagina a força, entende? De conflitos numa Não, vez muito só. obrigada. Muito obrigada. Dispenso. Mas é uma impressão minha, tá? Eu sei de pessoas que já fizeram isso, né? E para elas talvez tenha sido necessário ou não, né? Mas é isso que me vem a sensação. Eu sinto assim aqui dentro. Gil, Diga. duas coisas, aliás, três coisas diferentes e depois uma sugestão, tá? Mas antes de falar das três coisas diferentes da sugestão, dá boa noite para a Maia, que chegou no pedaço aí. E dizer que a Maia está no trânsito, tá, gente? Ela está no trânsito, ela chegou na interação e não sei se ela consegue falar. Já chegou em casa, Maia? Chegou. Bem, três questões, três coisas em função do questionamento que a Alcineide fez. A primeira é a seguinte: é interessante a gente avaliar, sabe, dentro dessa exploração que nós estamos co-criando, da genealogia, né, como uma relação junto entre a relação que existe entre segredo e revelação. Por quê? Existe uma tensão entre segredo e revelação. E essa tensão, eu acho que ela, quando há uma legítima abertura por parte das pessoas para interagir, né, para se relacionar de fato. Só deixa eu interromper. Com licença, eu posso avançar? Eu posso olhar para isso? Né? Sim. Prossiga, por favor. Sim, exatamente. Mas eu acho que, digamos, quando você está num fluxo interativo, né, de descoberta de si, do outro, onde esse outro é um familiar, certo? Seja esse outro vivo ou não vivo, quer dizer, no sentido literal da coisa, Sim. Às vezes você acessa esse outro através de um parente vivo, certo? Através de alguém que já conviveu com esse outro, né? Não necessariamente o arquétipo, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o segredo é uma coisa, é uma dinâmica emergente. O que eu quero dizer é o seguinte: a revelação do segredo, ele deixa de ser um segredo, certo? Na medida em que se percebe momento a momento nesse pareamento interativo, né, com relação a esse parente, seja ele intermediado por um parente vivo, ou seja, diretamente na conversa com o arquétipo desse parente, né, que você sinta que seja mais representativo. Eu acredito que essa tensão entre segredo e revelação
ela não tem como ser, digamos, conduzida ou induzida, ou ela não tem como ser arrancada, né? Eu acho que ela emerge, ou seja, ela vem à tona, ela deixa de ser segredo e vira uma revelação, entendeu? Onde ambas as partes podem estar usufruindo do sentimento de uma coisa nova, né? De uma coisa que brotou, entendeu? Essa é a primeira observação, assim, o que eu sinto dentro do que você falou. A segunda observação, dentro do que a Alcineide colocou, é que, assim, com relação, Alcineide, aqueles que nós sabemos que existiram, mas que a gente nem sabe o nome, né, a gente consegue, no plano da intuição, no plano daquilo que não dá para racionalizar, sentir a presença deles. Aí eu vou concordar com o Giri, quer dizer, se você for uma pessoa religiosa, através de oração, você consegue estabelecer algum tipo de conversa com esse outro, né? Com esse elo, digamos, perdido, vamos botar dessa forma, né? Mas uma outra forma seria tentar circunstanciar, contextualizar esse outro, ou seja, através daqueles que de alguma forma tomaram contato, souberam da existência, né? E que perderam contato também. Então, se você pareia com esse outro, que pode ser um parente, próximo ou distante, e você consegue, numa conversa, numa interação que se entende, né, franca, honesta, aberta, coisa e tal, você consegue sentir, sensar, né, contextualizar a existência desse outro na sua vida também. É assim que eu sinto, né? E a terceira questão que o Gili colocou, quando eu provoquei ele, falei: Gili, essa árvore que você apresentou sua vai até os bisavós, tem bastante coisa aí, né? Aí o Gili falou: tem bastante coisa. Mas eu digo para você, Gili, eu acho que isso, na minha perspectiva, isso vai variar pra caramba de pessoa para pessoa. Isso vai variar muito, né? Tem famílias que já têm um senso de comunidade entre elas, em que a notabilidade de parentesco vai até os trisavós, vai até lá atrás, né? Isso já tem mais naturalidade. Às vezes tem famílias onde a cultura das próprias famílias, às vezes até de uma forma paradoxal, né? Por exemplo, famílias judaicas, né? Elas têm os mais ortodoxos, as famílias judaicas mais ortodoxas, elas têm o hábito, por exemplo, eu sei porque eu já me relacionei com pessoas que são judeus ortodoxos, têm o hábito de conversar sobre todas as relações genealógicas, justamente pelos judeus passarem tanto tempo, né, sem um território, tanto tempo nômade, tem um hábito de conversar sobre todas as relações familiares para trás. Tanto que os filhos, normalmente, eles ficam sabendo, digamos assim, o nome, né, de trisavós. Ficam sabendo as histórias desses trisavós. Eu não sei como é que isso é hoje, mas historicamente sempre foi assim. E, por fim, a provocação é a seguinte: você apresentou aqui para a gente a árvore genealógica que você fez, correto? O que você acha de você, a partir dessa árvore genealógica, nos utilizando, né, você fazer a representação teatral que o Jodorowsky fez, né, conosco, né, olhando para a Maia, olhando para a Vânia, olhando para mim, olhando para a Neide, né, e você olhar para a gente e projetar na gente os arquétipos, né, os arquetipos, né, dessa sua árvore genealógica. É isso. Eu acho que são essas três questões e essa provocação que eu estou fazendo. Tá. Sobre a última provocação, eu não sei se eu dou conta agora. Poderíamos fazer isso, mas eu acho que eu preciso... não sei, será? Bom, eu vou falar das outras coisas e eu vou sentir aqui o que vem, tá? Pode ser. Vamos ver. Quem sabe eu até imprimo aqui, quem sabe fica até melhor para visualizar, tá? Sobre a questão de muitas gerações, tudo vai depender de culturas, né? Existem culturas no continente africano de que as pessoas vão falar do nome sobre a vida delas de 10 gerações atrás, né?
Mas, por exemplo, a maioria das nossas etnias indígenas, alguém faleceu, nem se pronuncia mais o nome da pessoa, né? De modo a não incomodar ela, ou não sei quais são as outras camadas, né? Então tem cultura a cultura. E outra coisa que veio, esse segredo, revelação, eu acho que uma outra possibilidade, porque nada disso que foi falado por mim é verdade, né? São caminhos de possibilidade, né? Cada um vai sentir dentro de si o que é necessário. Mesmo porque eu falei que não é coisa para constelação, porque eu já vi gente utilizando isso em constelação e a pessoa sair bastante atordida de uma situação dessa, mesmo ela achando ser necessário. Sendo adulto, veja o que é necessário fazer, né? Eu acho bem perigoso e o que está fazendo com aquilo, né? Para quê? E a outra, e por que falar isso de novo? Por causa da questão talvez a questão não seja ficar no segredo ou na revelação, mas encontrar esse paradoxo, né? Segredo-revelação, né? Olhar para essa questão e aí quando ela for uma coisa só, ver o que surge aí, né? Gílio, você falou que... E os excluídos, eu vou... Tá, diga, Vânia, e depois eu vou falar da questão do excluído também, que o Vini falou. Vou esperar você acabar, então, para eu perguntar. Vou esperar. Desculpa. Tá. Então, a questão do excluído, e o Vini disse de acessar a intuição, né? Eu já... Quer ver? Eu vou contar uma historinha para vocês, e eu só vou contar com nomes, porque ela é muito antiga. Se ela fosse mais recente, eu acho que seria pouco sensato trazer ela. Então, teve num dado ali da minha genealogia, onde aparece o Damião, o nome do sujeito é Damião, e ele é neto do... Deixa eu ver. Ele é neto do Cosme. Do Cosme, e o tio dele também é Damião. Depois de essa pessoa, ela se suicidou, o Damião. Ele teve uma vida de muito conflito, de negação de si mesmo, eu estou falando tudo isso do que a gente tem acesso, que é eu de fora olhando para a história dele, né? Como disse o Vini, tu ouve falar, né? A interpretação das pessoas e também a interpretação minha. Mas o que se ouve falar e o que se vê de fora é de uma insatisfação e de diagnóstico clínico de, como é que chamava? Antigamente tinha nome para... Alguma coisa da loucura, né? Mas tinha um outro nome assim feio para isso, assim, lá no século XIX, né? E aí, depois de um tempo, eu fui descobrir que o Damião, ele era gêmeo, né? E aí eu pergunto para vocês, como é que é o nome do irmão do Damião, que é neto do Cosme, e o tio é Damião também? Giliardi? Como que é o nome do irmão dele que faleceu? Hã? Giliardi? Oi. Cosme. Cosme. A minha... Eu tenho a sensação também de que o nome do irmão dele é Cosme. Eu vou colocar que é Cosme? Talvez eu coloque para mim, né? Diga, Vini. Não, querida. Vai, continua. Estou entendendo. Né? Então, essa é a sensação. Então, às vezes, vem essas intuições. Né? Talvez aqui tenha ficado muito claro, né? Por causa da questão dos dois santinhos gêmeos, né? E aí aparece ali a necessidade do Damião e tá certo que o bisavô, não sei se ele tinha um gêmeo, pode ser que o bisavô não, o avô dele fosse só Cosme e pronto, né? Mas tu veja, aparece o vô Cosme, aparece o tio Damião, ele recebe o nome do tio e teve um irmãozinho dele que morreu ali na gestação, né? Então, eu entendo que possivelmente esse irmão fosse o Cosme, né? E a Vânia ia fazer uma pergunta. Não, você falou que
Ainda bem que eu estou lembrando. Você falou que já viu uma pessoa muito aturdida. Eu não sei se você se referiu ao fato da pessoa ter participado de uma constelação familiar ou se o fato de ter teatralizado, de ter constelado como assim todos esses elementos que a gente viu teatralizados nesse ato aí do Jodorowsky. Qual foi a situação? Não entendi direito. O que aconteceu? Ela, em vez de ser o ato do Jodorowsky, não foi o ato de Jodorowsky, pegou essa dinâmica do Jodorowsky, que é de potencialização da árvore genealógica. Em vez de fazer essa potencialização, ela constelou isso. Entende? Ela pegou toda essa galera, essa família toda, e colocou num tapete de constelação. Um galerão e potencializado, né? Como ele colocou. Então, mas ela não fez esse ato que nem foi ali no Jodorowsky de potencialização. Ela colocou tudo isso. E o tapete de constelação é para quê? Para olhar para os conflitos. Então, apareceu todos esses conflitos de uma vez só. Todos, imagina. 4 gerações de conflito numa porrada só. Imagina, gente, 150 anos, 200 anos ali de coisa acontecendo de uma vez só. Mas isso é o que me vem. Eu acho um pouco tenso. Agora, daquela forma que o Jodorowsky fez, foi uma teatralização, um ato de potencialização da árvore. É outra coisa. Sim. Mas isso é o meu entendimento, né? Isso não é uma verdade, né? E nem quero. Bom, já vou aproveitar e falar essa história de verdade. Eu espero que tudo isso que eu falei, que a gente viveu aqui, não tenha um lugar de verdade, né? São pontos de vista, né? Se alguém aqui não teve como tal, eu quero dizer que, da minha parte, eu não quero que nenhuma palavra minha seja verdade. Mas é, sim, o meu ponto de vista, né? De repente, aquilo que eu falei anteriormente, eu possa mudar de ideia, claro. Mas foi um ponto de vista daquele momento e está sendo um ponto de vista agora também, né? E eu não quero que você... Aí tem gente que diz, mas é a tua verdade. Não, não é a minha verdade, é o meu ponto de vista. Assim eu entendo, né? Sim. Aí cada um vai entender da sua forma. Muito legal o que você acabou de colocar, Gi, porque isso conversa totalmente, né, com a proposta de valor do NetWeave, né, da animação em rede E2 Glatt. Eu diria que o tipo de sintonia que acaba acontecendo por entre as pessoas aqui, embora elas próprias muitas vezes não tenham nem ideia ou consciência do que eu vou acabar de falar, o que eu vou falar aqui agora, é que a gente faz uma prática sofista aqui, não filosófica, né? E como sofistas, nós entendemos que não está se buscando nenhum tipo de verdade suprema, não está se buscando nenhum tipo de explicação máxima, né, da existência ou das dores da existência, né? Filosoficamente falando. Está se buscando, sim, acessar pontos de vistas, né, opiniões, e que variam, né, momento a momento, de acordo com as percepções que você vai acessando, etc. Né? Então, é bem interessante, porque uma das coisas que a gente percebe aí fora, inclusive com quem se propõe a fazer constelação, inclusive genealogia, é estabelecer pontos, estabelecer verdades, né? Ou até comercializar isso. Isso virar uma economia, onde você detém o conhecimento, porque você é astrólogo, porque você é constelador, porque você é geneólogo, enfim, genealólogo, ou coisa do gênero. Genealogista. Genealogista. E aí o que acontece? Você acaba, digamos assim, se colocando num lugar de conhecimento, né? Se autocreditando num lugar de conhecimento, onde o tipo de conhecimento, né, que você detém ou você tem é o conhecimento que vai para aquela pessoa, né, que tem aquela demanda, aquela necessidade, seja lá qual for, estabelecida, que vai revelar para aquela pessoa, olha só que interessante, vai revelar para aquela pessoa a verdade dela, né? E aí está um dos principais problemas das sociedades
platônicas que ainda somos, né? Influenciados aí pelo platonismo grego, pelo socratismo, que vem lá da Grécia, que passou por Roma e chegou principalmente no Ocidente, né? Enfim, de sociedade baseada na meritocracia, né? Baseada no encontrar aquela filosofia que explica a existência da sociedade, né? Que só pode ser explicada por aqueles que foram acreditados, né? Por tribunais, né? Por tribunais acadêmicos, por tribunais epistemológicos ou ontológicos, etc., que é a academia. Então, eu acho muito interessante você ter colocado isso, porque isso vai na raiz de uma coisa que é muito pouco conversada, né? E que a gente vê espalhado por aí aos borbotões, né? Que são as pessoas se auto-intitulando de várias formas, né? Quando fala auto-intitulando, dando o título a si e se auto-intitulando. Elas próprias se colocando como espelhos que geram reflexos de verdade para as pessoas, né? No pior sentido possível, né? No sentido de que, por eu ter o conhecimento, por eu saber constelar, por eu saber fazer o seu mapa astral, então, enfim, eu tenho aqui a capacidade de revelar para você a sua verdade. Isso, cara, que eu acabei de falar, Virgílio, está espalhado aí, sabe, nos quadrinhos da Marvel, da DC Comics, isso está espalhado por aí nesses arquétipos, né, que estão colocados aí fora. E eu falei tudo isso para justamente chegar nesse assunto dos arquétipos, né, dos arquetipos. Porque eu fiquei curioso para conhecer seu ponto de vista sobre isso, né? Como é que você pensa arquétipos e arquetipos? É isso. Eu só fiz essa colocação para corroborar com o que você acabou de falar. Tá, e aí, já que eu me expus e falei sobre essa questão desse uso, né? Eu quero dizer assim também, que eu estou falando isso, que não é bom, não é ruim, e a pessoa fazer isso não é bom, não é ruim, mas é um cuidado, né? E assim, toda a reverência e o respeito para quem se coloca nesse lugar, né? E propõe também isso, né? Na verdade, quem propõe tem que se responsabilizar, inclusive, pela vida do outro, né? Quem propõe fazer uma coisa dessa, assim, uau, todos 200 anos de conflito, né? Tu tem que ter responsabilidade sobre essa vida do outro, e quem se coloca nesse lugar, eu quero dizer assim, que eu tenho minha reverência, tá? E o meu respeito, mas eu não concordo em fazer isso. Eu não me coloco nesse lugar, tá? E eu não aconselho também. Agora, amanhã é outro dia. Então tá, querido. A gente está chegando então no finalzinho da última oficina local, dessa que acabou virando, né, uma trilha, o início de uma trilha. Olha só, o início de uma trilha livre aprendente na dinâmica da estação, né, mas que encerra um ciclo enquanto oficina local, né, da iniciativa Sem Covid-19, para, de repente, renascer como uma série especial, né, de oficinas locais, um pouco mais à frente, não necessariamente semana que vem, como bem colocou o Gílio, né, aonde, de repente, o foco, vamos dizer assim, a intenção, como série especial, também numa dinâmica de oficinas locais, vai ser se explorar, né, a genealogia junto entre de cada pessoa, né, que se conecta, não é isso? Bem, a princípio é o que nós imaginamos, mas pode ser que emerja, como bem colocou o Gílio, uma outra coisa, na medida que a gente dá esse espaço, né, de silêncio, de decantação, né, esse espaço de silêncio e decantação, para a gente sentir o que de fato vai vir a ser essa série especial, né, Gílio? E aí, antes do Gílio dar aquela encerrada, dizer que, mais uma vez, a planilha, né, do Tolkien ADC, acho que todos aqui têm. Quem quiser reconhecer e emitir, fica à vontade para o Gílio, mas lembrando que ele já recebeu o Tolkien ADC e que ele, obviamente, deve ter o que ele deseja de fato liquidar ou acessar. Então, você pode usar aqui esse momento aqui para conversar com ele, para perguntar: hoje ele quer liquidar os tokens que você recebeu,
O que você deseja, de repente, agora estar acessando em termos de demanda, em termos de desafios, em termos de necessidades, etc. Tal. Ou não, ou num outro momento, você vai e se conecta com o Giri e conversa com ele, correto? Mas vale dizer que dentro da série especial, o Giri vai ganhar um infográfico, né? Como ganhou o Timea Surini, na série especial vai ter a Surini, como ganhou, né? Como já tem, né? o Nelson Machado, dentro da série especial Ecovila Viva, na ocupação cocriativa do experimento Ecovila Viva lá em Salvaterra, Juiz de Fora. Bem, querido, é isso. Eu queria saber se, obviamente, a Vânia tem o que queria comentar, a própria Neide e a Maia, se ela puder falar. E aí a gente vai para os seus... A Maia, eu acho que não está sabendo o que está acontecendo, né? Mas, assim, eu acho que é legal até, já que a gente decidiu que é hoje, né? Então, assim, é de dar tchau mesmo. Acabou. Acabou. E vai surgir alguma outra coisa? Possivelmente, não tem? Mas, assim, acabou. Não tem, acabou. Isso aqui, acabou. Aí a gente vê o que surge. De repente, surge outro desse, ou isso que você sugeriu, ou isso desse e o que você sugeriu, né? Eu não sei. Mas acabou. Né? E eu quero dizer que eu estou muito agradecido por isso, por essa oportunidade. Eu não sabia que eu tinha coisa para falar 7 momentos, assim, ou 7 momentos para compartilhar, né? Porque foi bastante compartilhado, né? Foi muito legal. E como você falou de acesso, eu já vou aproveitar, porque aí fica registrado aqui, né? Se alguém tiver acesso ao livro do Ariano Suassuna, Ferros do Cariri, por favor, eu quero acessar esse livro. Ele é um livro raro, tá bom? Então, assim, não sei. Fotografia dele, cópia dele, ele, não sei. Tá? Ferros do Cariri. E aí depois eu coloco lá na planilha também, tá bom? Mas isso aqui acabou. Mas antes da gente realmente acabar no sentido literal da coisa, quem quiser Sim, fazer algum registro, a Vânia, a Neide, claro. a Maia, fique à vontade. Vamos nessa. Essa Posso ser a despedida. primeira? Posso ser a primeira? Manda ver. Se puder botar a sua imagem, melhor ainda. Né? Eba. Vou botar aqui. Eu tô toda descabelada. Você apertou para fechar o áudio. Isso. Pronto. Gili, gratidão, cara. Gratidão, gratidão. Muito, muito, muito grata. Muito obrigada. Cara, vou falar uma coisa até estranha, né? Porque a gente conversou no pessoal em não ser dramático, né? Que foi a primeira vez que a gente falou. Foi a primeira vez que a gente falou sobre mortes, sem a carga do drama. E acho engraçado quando você falou, acabou! É uma coisa engraçada de ver. Acho que a gente tem leveza até nisso, né? E essa semana eu lembrei muito da nossa vivência, do tempo que a gente passou aqui nessa trilha, porque foi a primeira vez que eu perdi um animalzinho. Parece uma coisa muito boba, mas para mim não foi assim. E lembrei muito da leveza das nossas conversas, do acolhimento de todos e do aceitar, né? De um olhar de aceitar. Acho que hoje a gente termina num lugar muito bonito, que é o de descansar e olhar e deixar assentar e serenar. Acho que, cara, que bonito, hein? Poucos lugares assim que eu tenho tido a oportunidade de me surpreender com a beleza e muito, muito bacana, muito bonito. Obrigada. Legal. Eu só quero fazer um comentário que você disse, para a gente não cair no drama, né? Não tem, eu penso que não tem o certo ou errado, né? Então, se for necessário, não tem?
Né? Porque se a gente, não pode cair no drama. Porra, né? Às vezes o drama é necessário ou não, né? O problema é quando ele estagna, né? Que é o que a gente não quer aqui, por isso que a gente vai acabar, para não estagnar que nem o drama. Legal. A Maia, que ainda não falou, né? Eu quero agradecer, eu também acho que eu estou pegando as coisas assim, eu realmente não sei o que é. Essa coisa do drama, quer dizer, do acabou, eu estou boiando. Vendo aqui, mas... Então eu vou te comunicar, Maia. Acabou essa trilha. Ah, tá. Vamos, mas é no sentido de abrir espaço, né? Uhum. Vamos abrir espaço. E vamos ver o que acontece. E vamos ver Sim. o que acontece. Eu fiquei com vontade de fazer aquela discussão de adulto, criança, que a gente conversou, né? Eu não sei se isso rolou hoje, não sei se foi essa conversa, não, né? Não foi, não. Mas acho que assim, é super bonito a gente falar, né, dessas coisas, tabus, ter essa oportunidade e ver o efeito que dá, né, por exemplo, na história da Neide com o animalzinho dela, né? Então, assim, é quão sutil né? Esse caminho que a gente faz de conexões, assim, e que a gente aprende um com o outro. Então, gratidão, muita gratidão. Legal. Bom, eu senti que essa leveza foi bem da energia, né, das pessoas que se ligaram aqui. Então, essa leveza veio disso. Muito da experiência da própria Maia, que passou por um recente luto, e a forma dela ver através da sua própria mãe, que encarava a morte com naturalidade, né? Eu acho que isso tudo trouxe esse sentimento para essa vivência que a gente teve aqui, né? E tenho esse entendimento que cada um tem uma percepção diferente, dependendo do que vive, dependendo da própria relação também, né? Que se estabelece com a pessoa que se foi. E achei muito legal, né? Você se perceber a si próprio através dessa análise, né? Através desse resgate dos seus ancestrais. E aí isso nos traz muito autoconhecimento através dessa investigação. Muito obrigada mesmo, Dili. E vocês também, né? Por a gente ter trocado tanta coisa aqui bacana. Então, gente, agora a gente vai entrar na fase do luto. Sentindo um pouco isso também. Nós vamos entrar agora na dinâmica de um lutozinho básico, assim, aquele lutozinho básico, entendeu? Eu pensei que ia morrer na 10ª interação, mas vai morrer na 7ª. Eu gostei do número, acho que... Não tinha Acho pensado que é nisso. Uhum. Boa lembrança, Neide. Número 7. Então, gente, essa configuração, né, de oficina local avulsa, que acabou virando uma mini trilha, uma micro trilha, livre aprendente, né? Ela literalmente, a gente já pode fazer o óbito dela aqui agora, né? Ela literalmente morreu aqui com a gente, então... Dia 2/7/2020. Exatamente, às 21h11, né? E depois, quem quiser espalhar as cinzas por aí, espalha. Vamos deixar elas decantarem, né? Eu acho que é uma boa ideia, né? Exatamente. E aí vamos ver como é que metafisicamente falando. E vamos ver como é que ela vai emergir como série especial, porque essa é a proposta. Pelo menos estou sentindo essa vibração para emergir como série especial. Mas para isso, tá? Como bem colocou o Gil,
a gente precisa sentir os fluxos cocriativos, né? Precisa sentir a alma dela, a alma dessa morte, né? Digamos, se embebendo na gente, né? Se embebendo na gente e provocando conversas, interações, para que a gente possa, de fato, se engravidar, né? E fazer nascer uma série especial, né? Da genealogia junto entre. E aí sim, dentro da dinâmica da iniciativa Sem Covid-19. É isso, gente. Então, todo mundo respirando fundo. Foi!